Jair Bolsonaro jogou água na fervura do impeachment e pautou a anistia como bandeira da próxima manifestação do dia 16 de março. Seu movimento é calculado para dentro do Congresso, onde o arco de apoio para a aprovação da anistia está praticamente consolidado, especialmente na Câmara dos Deputados, com PP, republicanos, MDB e PSD. Da mesma forma, lá no Congresso, não há hoje condições para a abertura de um processo de impeachment, apesar do rápido declínio de Lula. É uma visão pragmática, mas ela não pode ser limitante. Nas ruas, nas redes e por todo o país, inclusive na esquerda, no centro, vide aí o Kassab, e no topo do poder, vide o Cacai, há uma insatisfação latente com os rumos do governo Lula, especialmente com Janja, que fez aí uma espécie de alienação parental de idoso. A primeira-dama está sendo acusada de impedir que Lula faça política, que receba os velhos amigos e acabe perdendo, segundo Cacai, sua inigualável capacidade de seduzir, de ouvir, de olhar a cena política. Na verdade, a Janja só tem meia culpa. O resto da culpa é do Lula, que está velho, está sem paciência para governar, que voltou ao poder pelas mãos do Supremo com o único objetivo de limpar sua própria biografia e se vingar. A culpa é dos ministros, que subverteram as leis e a Constituição para se meter em política, para criar um candidato que fosse minimamente capaz, aos olhos do eleitor, de impedir a reeleição de Bolsonaro. O mesmo STF que prendeu injustamente centenas de pessoas que não concordaram com o resultado de uma eleição que poderia muito bem ser classificada como artificial e enviesada. Sim, a anistia dessa gente é urgente, mas isso não pode impedir que milhares de brasileiros tomem as ruas do país para exigir um retumbante fora Lula. O PT fez isso nos 8 anos de Fernando Henrique, nos 2 anos de Michel Temer e nos 4 anos de Bolsonaro, tudo na base do pão com mortadela. O fora Lula pode não se traduzir em seu impeachment, seja por falta de condições políticas ou mesmo pelo pouco tempo disponível, considerando que faltam apenas 18 meses para as eleições, 15 meses para as convenções partidárias e 14 para a Copa do Mundo. Temos uma Copa do Mundo. Mas fora Lula é mais do que impeachment. É também um grito pela anistia, contra os abusos do Supremo e os supersalários do Judiciário, contra a agenda woke de ódio e intolerância, contra a morte nas filas dos hospitais, contra a influência política do PCC, contra um governo perdulário que só pensa em aumentar impostos, contra o monitoramento do PIX, contra a inflação que corrói o salário do trabalhador, sim, contra a alta do café, a alta dos ovos, contra o golpe da picanha, contra as quentinhas fantasmas, o desvio das emendas, o esbanjamento de Janja, contra o sigilo, contra tudo que está aí. Lá em 2013, diziam que era por causa dos 20 centavos, mas nunca foi pelos 20 centavos. Aliás, nunca será. Muito bem. Deixa eu ouvir a Carol. Cadê a Carol? Você vai pra rua, você vai pra Copacabana no dia 16, Carol? Não sei se pra Copacabana ou pra Paulista, mas em algum lugar eu vou estar. Tem que entender exatamente o que os movimentos vão apoiar, né, Cláudia? Assim, eu realmente acho que a gente não pode ficar limitado, foi a enquete aqui do nosso programa hoje, a gente não pode ficar limitado à anistia e, enfim, defendo a anistia, defendi isso na votação para o Senado e para a Câmara, acho que é talvez a pauta mais importante que a gente tem hoje no Brasil, mas esse movimento não pode ficar limitado a isso, porque, de fato, primeiro que não é consenso no Brasil, acho que é um consenso muito maior que a gente precisa do impeachment do Lula o mais rápido possível, e é tudo isso que você falou, tem impeachment de ministro do Supremo, tem agenda woke, tem a Janja mandando na agenda do Lula, é muita coisa envolvida que a gente tem que ir para a rua protestar. E tem uma questão que é de comunicação. Quando você faz um chamamento público, essa comunicação precisa ser o mais simples e direta possível. Claro. Se você começa a criar, não, mas é porque não é Lula agora, é Lula 22, é fora Lula 22, é fora não sei. Eu conversei ontem, até escrevi um artigo hoje, não vou reproduzi-lo aqui, não há necessidade. Tem muita gente aí, muitos seguidores do Bolsonaro estão chateados comigo. Mas eu conversei com, inclusive o Bibo Nunes acabou de falar aqui pra gente no início do programa, que ele também acha que pautar só anistia é limitante, é restritivo, você vai acabar fazendo uma manifestação pequena, reduzida. E o que a gente precisa fazer é uma manifestação gigante, gigante. Não importa se é bolsonarista, se é
é do Novo, se é do PL, se é do PSD, se não quer saber de partido, se é contra o Centrão, se é contra... Cara, não importa. O que importa é o seguinte, você está satisfeito? Está satisfeito com essa situação que está? Você está... Fecha em mim aqui. Você está satisfeito? Está satisfeito? Você que está nos assistindo, você está satisfeito? Você está feliz com o ovo? Ali a cartela de ovo de 12 ovos está custando... Ontem eu paguei. R$22. Pô, me fala onde, que eu paguei 28. 28? 28. Pô, eu paguei... E não era ovo caipira, não. Não é ovo caipira. Não é ovo caipira, não, tá? É aquele branquinho. Aquele branquinho, aquele é o mais simplesinho que tem. É o mais simples. É isso. Olha aqui, tá vendo? Olha aí. As galinhas brancas são desvalorizadas. Por quê, Ari? Você que cria galinhas. Tem galinhas, né? Não sei. Uma galinha branca pode ser caipira também. Pode, qualquer cor pode ser caipira. E por que tá... Olha só, o caipira hoje está em alta. Então, a galinha urbana... Aliás, o caipira sempre teve em alta. A galinha urbana... Essa discussão vai longe. Olha aqui. É o seguinte, vamos falar sério. Você tá insatisfeito com tudo. Você não quer saber mais de impostos. Então, assim, a gente acabou de olhar esse cenário internacional. Foi bom porque a gente começou falando de anistia. A gente foi para o cenário internacional para dizer que essa luta, que é uma luta também por justiça equânime, por democracia real, por liberdade de expressão, essa é uma luta global. O wokeismo, ele sabe que está perdendo a luta, então ele está extremando. Por isso que eu chamo agora de nazi-wokeismo. Porque é nazi-wokeismo, não tem outra classificação. Então, a gente vai ver esse garrote sendo apertado. Por quê? Quanto mais frágeis são os governos e os poderes envolvidos, quanto mais frágeis eles ficam, pior. Então, cuidado. O Lula está cada vez mais fraco. Isso significa que ele vai tentar cada vez medidas de força mais radicais. Eu não sei se ele terá apoio. Por isso que é tão importante você ir para a rua para demonstrar insatisfação. Exato. Não adianta você ficar... mas aí até lá em 12... Cara, olha só, vai ter impeachment? Eu não sei. Se eu pedir impeachment agora, vai ter impeachment? Não sei. Se eu pedir fora Lula, vai ter impeachment? Eu não sei. Eu quero saber o seguinte, eu preciso demonstrar minha insatisfação. A minha insatisfação com tudo que está aí, ela está personificada numa figura chamada Luiz Inácio. Porque ele é a origem e ele é o fim. Ele é o agente político usado pelo STF para fazer política. Vocês conseguem compreender isso? Então, assim, quando eu falo fora Lula, eu estou falando fora o wokeismo, fora o nazi-wokeismo, fora o ativismo judicial, fora o arbítrio, fora os impostos escorchantes, fora a inflação. Eu estou falando fora de tudo isso. Fora essa agenda de censura. Então, pensem de forma clara. Em vez de ficar brigando entre si, essa agenda é mais importante, todas são importantes. A anistia é super importante. A anistia está resolvida, tá? Eu ontem conversei com várias lideranças de vários partidos no Senado e na Câmara, especialmente na Câmara, tá resolvida. Já tem PSD, já tem PP, já tem MDB, já tem PL, já está todo mundo lá. Já tem maioria, está resolvida. Não há manifestação pela anistia, ela não vai resolver a pauta, porque essa pauta é uma pauta interna, intracorporis, né? É interna corporis, ela é interna do Congresso. Ela é uma pauta que se resolve no Congresso. E ela vai a partir dessas costuras. Uhum. Tem muita coisa envolvida. Tem várias coisas. Você acha que é de graça? Não, não é de graça. Para o centro, para o centrão, nunca vai ser de graça. Mas o que é mais caro? A liberdade dessas pessoas? Ou um cargo? Ou uma outra agenda? Você tem que colocar na balança. O fato é o seguinte, essa agenda, essa pauta, ela está encaminhada. A anistia vai sair. Precisa pressionar? Claro que precisa. Mas ela está dentro de um contexto geral, de insatisfação geral. Aí, mas é porque o Nicolas, é porque o Deltan, é porque Madre Teresa, eu não quero saber. Eu quero que todo mundo vá defender o que quiser. Vá para a rua, defenda o que você achar que é principal, faça a bandeira que você quiser, coloque o boné que você quiser. Eu tenho um boné aqui do impeachment, cadê? Tá aqui. Eu sorteei um dia desse, mas a sorteada não me mandou o coisa, ó. É um boné de impeachment, tá?
Pode ser o boné fora Lula. Faça um boné, faça uma camisa fora Lula. Não interessa. É porque nós sabemos que esse processo, ele tem uma origem, tem um fim. Ele originou toda essa problemática, toda essa tensão institucional, esse atrito institucional que nós estamos vivendo, é em função desse exercício arbitrário da justiça. Em você fazer política com a caneta do ministro. É você pegar um sujeito condenado, descondenar, colocar para competir dentro de uma realidade que ela está enviesada, e é você entregar esse sujeito de novo à presidência da República. Alguém tinha dúvida de que ia dar ruim? Ia dar ruim? Alguém tinha dúvida disso? Não, ninguém tinha dúvida. Agora a gente tem escândalo no Correio, não sei o que na Previ, emenda desviada, você tem todo o problema de novo, porque essas pessoas são viciadas em dinheiro público. Você tem agora a Janja, tem um elemento novo. A Janja que gasta, sabe lá, o quê, com o quê, e a gente não sabe, porque é tudo sigiloso por 100 anos. Eu vou ter morrido, todos nós teremos morrido, para a gente saber o que a Janja, no que a Janja está gastando o nosso dinheiro. Marcos Legô. Muito bem, obrigado pela palavra, Cláudio. Antes de focar especificamente nesse assunto do dia 16, eu queria fazer um pequeno comentário sobre essa visita do senador à secretária-geral do Itamaraty. Curioso nisso, Cláudio, é que o Itamaraty se apressou em emitir uma nota desmentindo que aquele assunto tenha sido tratado. Soltou uma daquelas notas anódinas, totalmente sem conteúdo, dizendo que trataram do fortalecimento das relações bilaterais. Talvez fique como sugestão para um próximo programa seu, falar sobre essa necessidade de reforma, tanto do Ministério das Relações Exteriores como da política externa nacional, porque o cidadão que está nos assistindo talvez não saiba o impacto que isso tem na sua vida diária e o mal que isso pode fazer. Em relação ao dia 16, seu vídeo, Cláudio, tira o chapéu, porque estava falando aqui com o Ari, foi talvez um dos melhores que você já tenha feito, porque retratou bem, colocou para fora aquilo que deveria ser a indignação de todo mundo, de todos aqueles que não aguentam mais irem ao supermercado e ver cada vez mais a sacola diminuindo, porque não consegue arcar com o custo da carne, do café, do açúcar, dos ovos e por aí vai. Daquele cidadão que não aguenta mais 45%, 47% do seu imposto, ficar nas mãos do Estado sem ter nenhuma política pública que realmente faça jus a essa arrecadação. Não temos política de saúde, não temos política educacional, o nosso sistema educacional é medíocre, nossas estradas são horrorosas. Então, é um governo absolutamente sem rumo. Você que não aguenta mais ouvir falar dos gastos, do esbanjamento, da Janja, da desqualificação dessa senhora para ser primeira-ministra, para ser como a gente falou outro dia, a primeira-ministra do Brasil, que é o que ela de fato é, manda e desmanda. Você que não aguenta mais o ativismo judiciário, não se preocupe se a pauta é sobre anistia, se a pauta é sobre impeachment, se a pauta é sobre... Vá, chame o seu vizinho, leve os seus filhos, afaste o seu medo do Xandão e vá a essas manifestações, porque o que nós precisamos agora é de povo nas ruas. Nós precisamos de massa, nós precisamos que esse movimento ganhe capilaridade e mostre a esses senhores que estão aí no poder que a população não os aguenta mais e os quer fora o quanto antes, pelas vias legais. Que isso fique bem claro, Cláudio. Ari. Concordo com tudo que foi dito e vou acrescentar uns detalhes. O que está acontecendo já vem há muito tempo e brota de uma forma exuberante na eleição que elegeu Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito como um protesto a tudo aquilo que a sociedade não aceitava mais. Mas aí resolveram não confirmar isso. Resolveram dar um jeito para cá, dar um jeito para lá, vamos arrumar, tem um jeito aqui, tem um detalhe da lei e tal. Voltaram com o passado. Eleições, a sociedade, o povo, as pessoas na rua, a gente vê todo mundo dizendo isso. Não queremos isto.
Não queremos as oligarquias, não queremos esse conjunto de fatores que foi nominado aqui, que o Cláudio colocou perfeito no texto dele. Então, as pessoas vão para a rua para ou fora Lula, ou ovo mais barato, o que for. As pessoas estão indo à rua dizendo o seguinte: quero vestir uma camisa verde e amarela e me sentir brasileiro honestamente. Um Brasil de fato. Um Brasil que seja aqueles anseios que a gente tem e transmite para os nossos filhos. Que a gente tenha certeza que no futuro a gente vai ler, que os nossos filhos vão lembrar: papai, mamãe, vovô fizeram um país decente, uma sociedade que se respeita, onde não se tem bandidos literalmente nos jogando na cara a sua bandidagem, debochando da gente, como quem diz aqui: poxa, você é um bobalhão, você é um honesto, você não sabe aproveitar. Então, é isso que o povo vai fazer. Agora, se vai para a rua, se vai votar, já votou, vai votar de novo. Estamos dando aula de democracia. O pessoal da OEA, que esteve aqui, veio aprender. Democracia é isto. Democracia é o Nicolas dizer uma coisa, o Marcelo Van Hatter dizer outro. Enfim, todos falando, dizendo as mesmas coisas. Eu concordo muito com o Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro tem cada vez mais se renovado. Quando ele foca num objetivo político, ele tem razão. Política se faz por objetivos. Mas não, ele também não podia sair abrindo o leque. Ele se colocou, mas não excluiu. E esta é a verdade. Eu já fiz muito comício, manifestação popular. Quantas vezes eu cheguei numa manifestação pública para falar um assunto, olhei para o povo e digo: não é nada disso que eu tenho que falar. E fui falando, conversando com o povo, dizendo coisas que muitas vezes eu nem sabia exatamente do que eu estava falando. A sociedade, o povo fala. Isso está no direito romano. Populi. Populi, democracia é populi. A república é populi. O conceito de república é populi. Nós estamos fazendo história no Brasil. Você que vai nessa manifestação, está fazendo história. Vai contar, como no poema de São Crispim. Aqui estão as cicatrizes eu tive na batalha de São Crispim. Então, você que for lá, vai lembrar de Shakespeare, da batalha de São Crispim. Peguem no Google e leiam esse poema e vocês vão ver que cada um de vocês que for nessa manifestação é igual àquele herói da batalha de São Crispim. Tem uma característica, só para finalizar, a gente já passou das 2 da tarde aqui, eu quero agradecer a todos, porque programa bom é assim, passa voando. Mas é o seguinte, pessoal, eu estou aqui acompanhando todo mundo do chat, tem muita gente que, mas é porque o Bolsonaro gravou um vídeo, está querendo se utilizar, eu não gosto do Bolsonaro, eu não gosto do Bolsonaro, eu não gosto do Lula, mas também não gosto do Bolsonaro, eu não gosto de não sei o quê, Olha, é o seguinte, você gosta do seu país? Você tem todo o direito de não gostar ou de gostar de político. Eu sempre digo aqui o seguinte, eu inclusive critico muito colegas que fazem o que o Vance está falando no discurso dele, que é o erro da Europa, é o erro da mídia europeia, é o erro das autoridades da Europa, que é o seguinte, e é o erro nosso também aqui. Tem muita mídia aqui que olha o político e assim, eu não gosto do político. Meu amigo, você pode não gostar do político. Mas quem está atrás? Esse político representa quem? Representa milhares de pessoas? Representa milhões de pessoas? Então assim, não me importa se você gosta ou não gosta, você tem que ouvir as pessoas. E você tem que respeitar as pessoas, porque é justamente isso que está acontecendo. É um ministro do Supremo que não gosta de determinado político e fala assim, perdeu o mané. Então, em vez de ouvir a sociedade e de entender que existe uma parcela da sociedade que se sente representada naquele político. Só que político nenhum
vai manipular a sociedade hoje. Vocês veem quando tem uma decisão de alguém na própria direita. Por que tem briga de vez em quando? Eu não quero o Davi Alcolumbre presidente do Senado. Aí o Bolsonaro fala, mas eu vou apoiar porque não tem outro, a gente não tem candidato nosso, tem que apoiar porque isso vai permitir uma aliança para aprovar projetos assim, assim, assado. Beleza, vai ter gente que vai votar com ele e vai ter gente que não vai votar com ele. E isso é legítimo. E não é porque o fulano não quer votar com ele que vai ser queimado em praça pública, porque quem pensa assim é justamente quem a gente quer combater. Quem não tolera a diferença é justamente aqueles que estão do outro lado do espectro político. Você está querendo repetir o comportamento de quem está do outro lado? Eu vejo ali o discurso do Vance, todos nós aqui defendemos a liberdade, defendemos uma sociedade livre e próspera. Tem um caminho para cá. Esse caminho é a direita, não é a esquerda. Esse caminho é a direita. E como é que a gente vai trilhar esse caminho se não for pela rua? Se não for na rua? Eu não me importa. Quem não acompanhou, eu vivi as manifestações de 2013. Em 2013 não tinha político, não tinha liderança política, a imprensa ficava catando. Quem organizou? Quem organizou? Quem organizou? E eles ficavam loucos, porque não tinha ninguém para eles apontarem o dedo. Não tinha ninguém para eles colocarem o alvo. E eles estavam enlouquecidos. E isso fez com que o país inteiro se levantasse em manifestações que não tinham liderança. Porque quem lidera e quem é liderado é o povo. Você quer ser o líder do processo ou você quer ser liderado? O político, ele tem que representar a sua vontade, povo, sociedade. O político não está ali para ser endeusado. Você pode apoiá-lo, mas apoiá-lo cobrando. Apoiá-lo com uma pressão que eu chamo de positiva. Apoia com a pressão positiva. É o seguinte, você tem que fazer isso aqui, viu? Se você não fizer isso aqui, eu vou te cobrar. Porque se você se submete à vontade de quem quer que seja, você está abrindo mão da sua liberdade de pensamento. Você está abrindo mão da sua liberdade de expressão. E se você quer combater aquele que não concorda com você, você também está agindo como um fascista. Então é o seguinte, a gente tem que, ou a gente é democrata ou não é. Ou a gente defende a democracia, defende a legalidade ou não defende. Ou a gente defende a liberdade ou não defende. É como disse o Vance. É um princípio do qual você não pode abrir mão. Não tem relativismo. Ou você defende as liberdades, ou você é um fascista. Ou você é um ditador, ou você é um autocrata, ou você está contra as liberdades. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo, não dá para ficar em cima do muro. Eu vou sempre exercer a minha crítica a todos os políticos, desde que eu entenda que existem erros na gestão. Mas eu também vou defender com afinco e até o fim as liberdades para que todos eles possam ser criticados, para que todos eles possam ser apoiados por você. Essa é a grande diferença. Então, 16 de março é a representação dessa luta. Se você defende a liberdade, se você defende a democracia, você vá para a rua. Você vá para a rua. Não deixe ninguém manipular você, seja por oposição, seja por simpatia, seja através da rede social, seja através do vizinho, não importa. Se você sente no seu coração que você precisa ir para a rua para dizer não ao que está errado, você vá.